Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Vamos estudar nessa oportunidade Mateus capítulo 23, do verso 1 até o verso 12. Lembrando que esse texto, já temos observado isso ao longo dos vídeos dos textos anteriores, que eles estão inclusos num bloco literário que começa no capítulo 21 e vai até o capítulo 27. Neste capítulo 21, inaugura-se com a entrada de Jesus em Jerusalém. A partir daí, Jesus dirige a sua fala à liderança religiosa, representada pelos principais sacerdotes e escribas, capítulo 21, verso 15, principais sacerdotes e anciãos, capítulo 21, verso 23, depois o verso 43, 45, os fariseus, e aí segue então as interpelações contra Jesus pela liderança, começando pelos discípulos dos fariseus, depois os saduceus e também novamente os fariseus. Assim, a audiência de Jesus do capítulo 21 e 22 se dirige à liderança religiosa dos seus dias, caracterizada pelos principais sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, herodianos, saduceus. Agora no capítulo 23, o Senhor Jesus altera a sua audiência. O capítulo 23, verso 1, nos indica uma mudança de audiência. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. O que vai ser dito agora não se dirige a essa liderança religiosa judaica dos dias de Jesus, embora se falará deles. Mas a fala, o ensino, se dirigirá às multidões e aos discípulos, que são caracterizados como dois grupos distintos no Evangelho de Mateus, em que a multidão representa o povo indiferente ao lado de Jesus, aqueles que não assumem o discipulado, que não assumem o compromisso de seguir, imitar, servir Jesus e que também não são hostis como a liderança religiosa. Então, basicamente, o Evangelho de Mateus nos apresenta três grandes grupos: a liderança religiosa, hostil a Jesus, que conspira para matá-lo; a multidão, que é indiferente, que está à sua volta, que usufrui do pão, das curas, da palavra, da atenção, mas não assume um compromisso de discipulado. E o terceiro grupo, então, representado pelos discípulos, aqueles que são seus alunos, aqueles que se aproximam para aprender, aqueles que assumem um compromisso no seguimento de Jesus, que são chamados e atendem ao chamado para continuarem o ministério de Jesus. Assim, nesse trecho, a audiência é as multidões e os discípulos, a quem se dirige o ensinamento. No verso 2, começa então a falar sobre a liderança religiosa. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Mais uma vez, a liderança religiosa apontada, aqui representada por escribas e fariseus, cuja responsabilidade social na liderança social religiosa era de ensinar as palavras de Moisés, ensinar os mandamentos de Moisés, ler o livro da lei e trazer as interpretações para o povo. Então, a cadeira de Moisés pode se referir ou não a um móvel na sinagoga em que o líder, o mestre, aquele que tinha a responsabilidade de ensinar o povo as escrituras, sentava-se ou assumia aquela posição. Isso não é algo tão importante para nós. O importante é entender que essa liderança apontada aqui assumia o lugar de Moisés como o mestre, como o agente de Deus para ensinar o povo. É importante sempre lembrar que a grande sociedade nos dias de Jesus era iletrada. A maioria era analfabeta, não tinha condições de ler um texto sagrado, fosse no hebraico, mais difícil ainda, seja numa versão aramaica mais comum ao povo. No entanto, eram incapazes, na sua maioria,
de fazer essa leitura. Com isso, eles dependiam exclusivamente de escribas e fariseus, que na posição de Moisés, numa posição de liderança, exerciam essa liderança no ensino do povo. Então, de uma certa forma, o povo, na sua maioria, estava obrigado a ouvir, a atender a essa liderança, diante da sua incapacidade de crítica, análise e leitura própria. Então, Jesus aqui não está apoiando os escribas e os fariseus, ou endossando a sua condição de liderança, mas está apresentando um fato, ou seja, constatando um fato. Assim era. Eles sentavam na cadeira de Moisés, ou seja, eles estavam no lugar de Moisés para ensinar o povo as Escrituras. No entanto, apesar de reconhecer esse papel de liderança social, de leitura desses líderes na sinagoga e diante do povo, Jesus diz: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, era uma situação muito difícil de evitar. Como eu já disse, havia dependência desses leitores, desses intérpretes, desses alfabetizados. Não tinha como ser diferente. Então, Jesus reconhece o papel deles e diz, olha, já que não tem outra saída, precisam ouvir eles na leitura da lei, etc. No entanto, vocês ouçam e fazem o que eles falam. E aí a gente precisa entender com mais precisão o que realmente significaria aqui o que eles disseram. Fazei e guardai, pois tudo o que eles vos disserem. Esse dizer deles se refere à leitura do texto sagrado ou à interpretação que é dada após a leitura do texto sagrado. Bem, a gente terá dificuldade de interpretar que Jesus estivesse dizendo para as multidões e os seus discípulos seguirem as interpretações dos escribas e os fariseus, porque nessa altura do livro, nesse capítulo 23, que já se chega, depois de ter lido os 22 capítulos anteriores, a audiência ou o leitor já observou a crítica que Jesus vem fazendo às interpretações dos escribas e dos fariseus. Ou seja, em muitos momentos, Jesus diz que eles não têm condições de interpretar, eles não interpretam corretamente as Escrituras. Recentemente, no capítulo 22, verso 29, Jesus respondendo disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se Jesus diz que eles não conhecem as Escrituras, e conhecer aqui não significa capacidade de leitura, mas significa capacidade de interpretação do que aquele texto diz, então a gente percebe como é que ele vai então endossar a interpretação se ele está dizendo que eles erram na interpretação das Escrituras. Se a gente recuar mais um pouco até o capítulo 15, verso 14, Jesus disse, referindo-se aos fariseus, aos escribas e a essa liderança letrada: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Bem, então se Jesus diz que eles são cegos, e cego significa que eles não conseguem compreender as Escrituras, não que não consigam ler, mas não consigam interpretar as Escrituras. E se eles começarem a guiar o povo na interpretação, eles estarão como cegos guiando outros cegos, ou seja, ambos cairão no barranco. Ou seja, então ao longo do Evangelho de Mateus já está claro nas palavras de Jesus que ele está contra as interpretações dos fariseus e dos escribas dessa liderança. Se a gente tomar outro versículo, capítulo 16, verso 12, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Ou seja, o leitor de Mateus, quando chega no 23, um leitor atento em cada texto lido, ele já chegou entendendo que Jesus reprova
às interpretações daquela liderança, daqueles escribas, daqueles fariseus, daqueles saduceus. Então, como agora ele vai dizer no verso 3 do capítulo 23, guardai e fazei o que eles disserem. Esse disserem não pode estar se referindo às interpretações das Escrituras. Então, só resta uma alternativa: entender que ele está falando acerca da leitura das Escrituras. Uma vez que eles sentam na cadeira de Moisés, leem as Escrituras e depois explicam. Ou seja, então, a advertência que Jesus faz à multidão e aos discípulos é: escutem a leitura, escutem o que eles leem, uma vez que vocês não têm condições de ler, e façam o que eles leem, guardem o que eles estão lendo, mas em nenhum momento façam ou sigam a interpretação que eles atribuem ao texto. E, porque no verso continua, porém, não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, as obras, as ações, deveria ser ou seriam resultado da interpretação das Escrituras. A gente vai ver mais adiante que se eu interpreto a Escritura de uma maneira X, eu vou então praticar aquela maneira X pela qual eu interpretei. Então, o problema está na interpretação. Eles não interpretam corretamente, embora leem a leitura corretamente. Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos e à multidão que a própria leitura das Escrituras já tem uma certa autossuficiência para levar o ouvinte a entender e, considerando o aspecto da igreja, o Espírito de Deus presente na igreja, na vida dos discípulos, será capaz de levá-los à interpretação correta. No entanto, não endossa a interpretação e sim a leitura. É uma alternativa bastante, na minha opinião, sensata para interpretarmos e darmos essa saída ao verso 3, uma vez que os próximos versos vão ajudar a gente a entender que o problema deles está na interpretação e não na leitura propriamente dita. Verso 4. Atam fardos pesados, a partir da interpretação que fazem, e difíceis de carregar. É um trecho apócrifo, está entre colchetes na revista Almeida Atualizada. E, continuando, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Bem, uma característica da interpretação desses líderes é que eles não estão dispostos a ajudar o povo a seguir a interpretação que lhes é oferecida. Por exemplo, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, nos primeiros versos, já observamos essa questão em que os discípulos de Jesus famintos colhem espigas num sábado, num dia de descanso, que não poderiam fazê-lo, e são recriminados pelos líderes religiosos. No entanto, Jesus autoriza eles a fazerem, por quê? Porque estão com fome. Como você vai descansar faminto? A ideia é que se descanse satisfeito. A própria ideia do sábado pressupõe satisfação, ou seja, eu trabalhei, estou satisfeito, tenho os recursos, tenho a comida, agora eu descanso. Mas se eu não tenho a comida, se eu não tenho os recursos, como eu vou descansar? Não tenho condições de descansar com a barriga vazia, faminto. Ou seja, então, o que deveriam fazer nessas palavras de Jesus? Se eles querem que o povo guarde o descanso, então ajude-os a guardar o descanso, proporcionando a eles a saciedade necessária para não precisarem colher espigas naquele dia, tendo espigas nas suas casas, tendo espigas consigo, não precisarem colher, porque estão já saciados ou estão próximos, ou têm à mão essas espigas. Com isso, Jesus está dizendo, quando você ensina um mandamento a uma pessoa e percebe que ela tem dificuldade de seguir esse mandamento por razões econômicas ou por outras muitas razões diferentes que poderia haver, você deveria então ajudar essas pessoas a seguir o mandamento. No entanto, Jesus acusa que essa liderança aponta, coloca o fardo, coloca a situação, mas não move um dedo para ajudá-los no cumprimento do mandamento, uma vez que para essas pessoas
a situação estaria muito difícil de seguir o mandamento. Bem, então Jesus já aponta que esses ensinadores, esses líderes, não amam o povo, não são como pastores que amam as ovelhas e querem o bem das ovelhas e que as carregam quando elas não podem caminhar e que cuidam de suas feridas quando elas estão doentes. Ou seja, esses líderes não são verdadeiros pastores porque não estão preocupados com o bem-estar ou ajudar as ovelhas, os ensinados, a viver uma vida de acordo com as Escrituras. Isso Jesus aponta no verso 4. No verso 5 ele continua dizendo: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Bem, então, outro apontamento que Jesus faz acerca dessa liderança, que ela não é sincera. Ela não pratica as obras que interpretam, os mandamentos da forma como interpretam, não porque amam a Deus ou porque são sinceras diante de Deus, no desejo de obedecer a Deus, mas fazem para serem vistos pelos homens, ter o aplauso dos homens, ou seja, na realidade eles buscam o status social, eles buscam o aplauso social, o reconhecimento público, o reconhecimento social. Jesus já disse no Evangelho de Mateus, já nos foi apontado essa situação no capítulo 6, a partir do versículo 1, na questão da esmola, que eles davam para serem vistos e aplaudidos e receberem honra por estarem esmolando. Na questão da oração, que oravam nas praças, nos cantos, para serem vistos pelos homens. E na questão do jejum, que faziam jejuns e manifestavam na sua face, na sua condição física, que estavam jejuando para serem vistos, aplaudidos e receberem o reconhecimento público. No capítulo 6, Jesus apontou essas obras feitas para aparecer, para receber o aplauso da sociedade. Continuando no verso 5, outra ação desses homens que revela que a interpretação deles está equivocada das Escrituras. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Bem, aí a gente precisa compreender o que seria filactérios. Filactérios eram pequenas caixinhas que continham parte das Escrituras, parte da lei de Moisés. E por que eles penduravam diante dos olhos, amarrado no cabelo, com uma cordinha pendurando diante dos olhos? No caso desses líderes, eles faziam grandes filactérios, ou seja, as caixinhas deles eram maiores e andavam com elas penduradas aqui diante dos olhos. Veja como que o problema não está na leitura do texto, mas na interpretação do texto. Bem, isso seria uma interpretação equivocada de um texto que está em Êxodo, capítulo 13, versos 9 e 16, que eu vou ler para mostrar para vocês, mas vocês poderão também depois conferir. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9 e capítulo 11, verso 18. Vou ler Êxodo, capítulo 13, verso 9, para mostrar o que a Escritura diz e como eles estão interpretando. Diz assim: e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. 16. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Bem, então a gente imagine, Deus deseja que a palavra dele esteja diante dos nossos olhos, esteja diante das nossas mãos. Bem, eu acho que não é difícil a gente entender que Deus não estaria dizendo, ou não seria a vontade de Deus, que a gente pendurasse uma caixinha de promessa, uma caixinha com versículos bíblicos no cabelo para que ele ficasse próximo aos nossos olhos. A gente vai convir que isso seria uma interpretação excessivamente literal e que não transformaria em prática e produziria efeito de vida. Amarrar uma caixinha de promessa no cabelo e deixar pendurado aos olhos não seria o cumprimento da palavra que diz: isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos. Ou seja, amarrando a caixinha de promessa no cabelo diante dos olhos, eles achavam que estariam cumprindo o mandamento.
Então veja que o problema não é ler, juntar as palavras e pronunciar as sílabas. O problema é a interpretação. Eles interpretam ao pé da letra um texto que é muito mais profundo do que isso. E quando eles amarram os seus filactérios no cabelo pendurado perto dos olhos, eles acreditam então que estão cumprindo o mandamento de Deus. E aqueles que não fazem isso estão separados de Deus e longe de Deus. Bem, então isso já mostra a problemática que é a interpretação que esses líderes religiosos fazem das Escrituras. A segunda parte, e alongam as suas franjas. Bem, há mandamentos que vão falar sobre essas franjas. Números capítulo 15, verso 38 e 39, Deuteronômio 22, verso 12. Vou ler Números 15, 38, 39. Diz assim, Números 15, 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas ou franjas em cada canto presas por um cordão de azul. E as borlas ou franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. O não seguires os desejos do vosso coração e nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Ou seja, qual o objetivo de colocar franjas ou borlas nos quatro cantos das vestes? É um significante, é algo que vai remeter a um significado, a um símbolo. E numa leitura simples do texto, enfatiza-se mais o significante do que o significado, ou seja, o objeto e aquilo, mais o objeto do que aquilo que ele representa. É como às vezes as pessoas darem mais ênfase ao pão na ceia do que aquilo que ele representa, ou dar mais ênfase à água do batismo do que aquilo que ela representa. Há esses problemas nas leituras, quando as pessoas enfatizam mais o objeto, o significante, do que o significado. E aí esbarra-se com problemas de interpretação. Então, eles colocam lá as franjas e, disse Jesus, alongam as franjas, fazem grandes franjas, para mostrar aos homens que eles estão obedecendo as Escrituras e estão dentro da vontade de Deus, quando na realidade o objetivo é se mostrarem e fazerem uma interpretação simples, infantil do texto, não entendendo que a palavra de Deus, na sua profundidade, está a mensagem que transforma vidas e que edifica e que ajuda a convivência, o relacionamento. Ou seja, não podemos reduzir a palavra de Deus em objetos ou ações que não produzem efeito nenhum no relacionamento social, que não resultem em proveito nenhum nas relações entre os homens. Ou seja, o que a palavra de Deus deseja é que haja paz e harmonia entre os homens, ou seja, que as nossas ações possam trazer edificação aos que estão à volta e não simplesmente enfeitar ou ser algo usado para se gabar ou para aparecer. Esse é o problema daqueles líderes que Jesus aponta. Bem, numa análise bastante simples para os nossos dias, vamos observar que há lideranças nos nossos dias que cometem os mesmos erros desses líderes que Jesus aponta quando fazem leituras ao pé da letra, dando mais ênfase aos objetos e às questões menores e não entendendo o grande significado, a mensagem maior da palavra de Deus. E aí ele continua com mais exemplos que desqualificam aqueles líderes no ensino da palavra. O verso 6 ele diz: amam o primeiro lugar nos banquetes, ou seja, nos eventos sociais, eles querem a honra e a glória. E as primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja no banquete como ação social, como uma atividade social mais secularizada, embora na época não havia essa separação como hoje de religioso e secular, seja nos eventos na sinagoga. O que eles querem são os primeiros lugares.
e isso já desqualifica essa liderança na sinceridade, no desejo de servir a Deus. Eles não estão preocupados com o povo, não estão preocupados com as pessoas, com as ovelhas de Israel, como Jesus aponta. Mas, continuando nos seus interesses, Jesus diz, e desejam também, amam também as saudações nas praças, aquelas saudações em que o sujeito, quando encontra o outro, diz, homem de Deus, sábio, e gasta ali 5 minutos elogiando as características daquela pessoa, em voz alta para todo mundo escutar, e o elogiado então se sente nas nuvens, altivo e melhor do que os outros, e eles amam essa bajulação, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Não é o fato de ser mestre, não é o fato de ensinar com amor aos alunos ou aqueles que precisam aprender. O fato é querer ser chamado de mestre, querer ser reconhecido, e mestre aqui, remontando à época de Jesus, não o mestre hoje como título universitário que a pessoa recebe depois de fazer uma dissertação, mas o mestre aqui tinha um valor social, autoritário muito grande, né? O mestre, com o seu grupo de discípulos, ou seja, não eram apenas alunos. Os discípulos do mestre também trabalhavam, funcionavam como servos, como pessoas que serviam e prestavam o seu esforço e serviço ao seu mestre. Um exemplo simples disso era Jesus. Jesus tinha seus discípulos. Os seus discípulos não são apenas alunos que sentam ali por 3 horas, 4 horas para aprender um conteúdo. Os seus discípulos eram servos, pessoas que serviam o mestre, não apenas aprendiam o conteúdo, mas serviam. Então assim era a relação discípulo-mestre no dia de Jesus. Era uma relação de servo e senhor. E o que eles desejam é serem senhores, não exatamente mestre moderno de ensinar um conteúdo, mas serem mestre no sentido antigo, enfatizando mais o sentido de ser senhor, de ordenar, de ter um grupo de pessoas para servi-lo. E aí agora, no verso 8 em diante, Jesus aponta mais precisamente para o grupo dos discípulos, dizendo, vós, porém, não sereis chamados mestres. Não é que a gente não possa ser chamado de mestre no sentido moderno. O ponto aqui é no sentido da época de Jesus, em que o mestre era o Senhor sobre os seus discípulos. Vós, porém, não sereis chamados mestres, ou seja, vós não desejareis esse reconhecimento público, essa bajulação, essa autoridade sobre os outros. Por quê? Porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus está apontando para uma comunidade, para um grupo, para a igreja, para o círculo de seus discípulos, que vai diferenciar bastante do sistema fora, do sistema normal da época, do sistema do mundo, onde sempre há mestres que mandam ou senhores que mandam nos outros. Mas entre vós não será assim. Todos serão irmãos. Irmão significa iguais. Todos serão iguais. Vocês não serão senhores uns dos outros. Vocês serão irmãos. Senhor, só Jesus. E Ele nos ensinará tudo o que devemos fazer, viver, praticar. Entre vós não será assim. Entre vós, os discípulos, a igreja. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Bem, a gente percebe essa outra questão. Não é que a gente não possa chamar o nosso Pai de Pai. Esse é o problema das leituras ao pé da letra. Jesus não está dizendo que você não pode chamar o seu pai de Pai. A questão é o significado do termo Pai naquela sociedade antiga. A família, o pai da família era o dono da família. Pai aqui tem um sentido de senhor absoluto da sua casa, da sua família. Então ele diz, a ninguém sobre a terra chameis ou considereis vosso Pai, vosso Senhor, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu.
Na igreja não tem aquele pai no sentido de exercer autoridade absoluta sobre os filhos ou sobre os dependentes. Deus é o nosso único pai. Todos somos irmãos e irmãs. Isso aponta para o aspecto da igualdade do grupo cristão, dos seguidores de Jesus. Igualdade esta que não existe fora da igreja, que não existe no mundo. Embora muitas vezes a igreja se tornou ou ganhou o modelo do mundo, o que está equivocado diante dos ensinos de Jesus. Porque os ensinos de Jesus mostram que a igreja é uma comunidade alternativa do mundo. Não deve seguir o padrão do mundo. Não chameis ninguém de pai significa não considereis o pai no sentido, no conceito do pai da antiguidade. O mesmo caso no verso 10. Nem sereis chamados guias, tutor. A palavra aqui tem o sentido de tutor. O que seria o tutor? Tutor é aquele que manda, é aquele que é responsável, que dá a palavra final. O tutor, não adianta se o tutorado quiser alguma coisa ou desejar uma coisa, é o tutor que vai decidir no final. Ou seja, então o que ele deseja, o que Jesus deseja é que a sua igreja não haja essa figura do tutor, daquele que manda nos outros, daquele que decide tudo pelos outros, mas que cada um na condição de irmão possa igualmente decidir as coisas. Nem sereis chamados tutores, porque um só é vosso tutor, ou seja, o Cristo. Jesus é o nosso tutor, é Ele que tem a última palavra. Entre nós somos iguais, ninguém entre nós tem a última palavra. Somos irmãos e por isso precisamos conversar, discutir e juntos chegarmos num denominador. A última palavra, a tutoria, sempre será de Jesus. Verso 11, mas o maior dentre vós será vosso servo. A palavra é diáconos. O maior é aquele que serve. Mais uma vez ele aponta aquilo que já foi tratado nos capítulos 19 e 20. Ou seja, o maior é aquele que serve os outros. Somos irmãos, todos iguais, mas aquele que voluntariamente, aquele que com o coração sincero se colocar ao serviço do outro, esse será considerado maior por fazer ações menores. Ao assumir a condição de menor, porque quem serve é menor do que o servido, esse é considerado, na família de Deus, o maior. Completamente diferente do padrão fora no mundo, onde o maior é servido por muitos. Na igreja, o maior é aquele que serve muitos. E aí ele finaliza no verso 12, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. A exaltação pode ser originária de nós mesmos, nós nos exaltarmos. Mas a humilhação do exaltado virá do Senhor. Está aqui a construção passiva, que indica que a ação será efetuada por Deus. Aquele que se exaltar, Deus o humilhará. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Construção passiva para indicar que a ação será feita por Deus. Com isso, ele fecha esse pequeno parêntese nesse trecho, capítulo 21, 22 e 23, ao dirigir às multidões e aos seus discípulos, usando a referência dos líderes, o que não se deve fazer, para mostrar aos discípulos como devem viver entre eles. Essa é a proposta de Jesus para a sua igreja, para aqueles que confessam o seu nome ou aqueles que desejam ser seus discípulos. Um abraço.